Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é absolutamente transformadora. Será sobre a sua confiança no Senhor, quando você para de se apoiar no seu próprio entendimento e entrega tudo nas mãos de Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua luta para confiar quando as circunstâncias gritam o contrário. Deus sabe qual é a sua dificuldade para entregar o controle quando você não consegue enxergar o caminho. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você fechar este vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que pode confiar completamente no Senhor, mesmo quando não entende o caminho. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando momentos de incerteza, de dúvida, de ansiedade sobre o futuro, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de confiança absoluta em Deus. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de confiança no Senhor e, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para seus dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Abraão. Sim, Abraão, aquele que foi chamado de pai da fé. Mas você sabe que Abraão não começou sendo um gigante da fé? Abraão começou sendo um homem comum, com medos comuns, com dúvidas comuns. Deus apareceu para Abraão quando ele tinha 75 anos e disse algo que humanamente não fazia sentido nenhum. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Imagine você, meu irmão, minha irmã, aos 75 anos, ouvindo Deus dizer: deixa tudo que você conhece, deixa toda a sua segurança, deixa todo o seu conforto e vai para um lugar que eu ainda nem te disse qual é. Isso não faz sentido para a mente humana. Isso não faz sentido para o entendimento natural. Mas Abraão tomou uma decisão que mudou a história da humanidade. Abraão decidiu confiar em Deus mais do que confiar no seu próprio entendimento. Está escrito exatamente em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Você percebe a profundidade dessa passagem? Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele não tinha GPS, ele não tinha mapa, ele não tinha plano B, ele não tinha garantias humanas. Ele tinha apenas uma coisa: a palavra de Deus. E ele decidiu que a palavra de Deus era mais confiável do que qualquer segurança que ele pudesse criar com o seu próprio entendimento. Abraão entendeu algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo: que confiar em Deus não significa entender os caminhos de Deus. Confiar em Deus significa obedecer mesmo quando não entendemos. Abraão descobriu que a verdadeira confiança nasce quando você para de tentar controlar e entrega o controle para aquele que vê o que você não vê,
que sabe o que você não sabe, que pode o que você não pode. Você sabe o que isso significa para você? Significa que você não precisa entender todos os detalhes do plano de Deus para a sua vida para poder confiar nele. Você não precisa ter todas as respostas para poder dar o próximo passo de fé. Você não precisa enxergar o final da estrada para poder caminhar no caminho que Deus está te mostrando. O que Deus quer que você entenda é que a confiança verdadeira nasce quando você para de tentar controlar e entrega o controle para aquele que tem o melhor para você. Agora quero que você conheça a história de José. José era um jovem de 17 anos quando teve sonhos que mostravam que ele seria exaltado, que seus irmãos se curvariam diante dele, que ele teria autoridade e poder. Mas entre o sonho e a realização do sonho, José passou por um vale de lágrimas que durou mais de 13 anos. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José foi caluniado e jogado na prisão por um crime que não cometeu. José foi esquecido por pessoas que ele ajudou. Durante 13 anos, José poderia ter olhado para as circunstâncias e concluído que Deus havia se esquecido dele, que os sonhos eram apenas ilusão, que confiar em Deus não valia a pena. Mas José tomou uma decisão diferente. José decidiu confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. José decidiu manter a fé mesmo quando não conseguia entender por que estava passando por tanta injustiça. José decidiu continuar sendo íntegro mesmo quando a integridade parecia não compensar. E sabe o que aconteceu? Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus estava preparando José para o momento certo. Deus estava usando até mesmo as injustiças para posicionar José exatamente onde ele precisava estar. Está escrito exatamente em Gênesis 50, 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muitos povos. José entendeu algo profundo: que Deus pode transformar até mesmo as traições em bênçãos, até mesmo as injustiças em oportunidades, até mesmo os vales em preparação para os montes. José aprendeu que confiar em Deus significa acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, que Deus está agindo mesmo quando você não sente, que Deus está preparando algo maior mesmo quando você está passando por algo menor. Você já passou por momentos assim? Momentos em que você não conseguia entender por que certas coisas estavam acontecendo na sua vida? Momentos em que você se perguntava se Deus realmente estava no controle? Momentos em que você foi tentado a tomar as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos porque parecia que Deus estava demorando demais? Eu quero que você saiba que esses momentos não são sinais de que Deus te abandonou. Esses momentos são oportunidades para você exercitar uma fé mais profunda, uma confiança mais sólida, uma entrega mais completa. Quero que você conheça também a história de Davi quando ele estava fugindo do rei Saul. Davi havia sido ungido rei por Samuel, mas entre a unção e a coroação, Davi passou anos fugindo, se escondendo em cavernas, vivendo como um fugitivo. Davi poderia ter usado a sua habilidade militar para matar Saul e tomar o trono pela força. Davi teve oportunidades claras para eliminar Saul e acelerar o cumprimento da promessa de Deus. Mas Davi tomou uma decisão que revela o coração de alguém que confia verdadeiramente em Deus. Davi decidiu esperar no tempo de Deus, mesmo quando tinha o poder de forçar o seu próprio tempo. Está escrito exatamente em 1 Samuel 26 contra 9 até 10. Davi, porém, disse a Abisai: Não o mates, pois quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá à batalha e perecerá. Davi entendeu algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo: que confiar em Deus significa confiar também no tempo de Deus. Confiar em Deus significa acreditar que Deus não está apenas preparando a bênção, mas também preparando você para receber a bênção. Davi compreendeu que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos atalhos. Você sente isso? Você já foi tentado a forçar portas que Deus ainda não abriu? Você já quis acelerar processos que Deus ainda está desenvolvendo? Você já ficou impaciente com o tempo de Deus e quis tomar as coisas nas suas próprias mãos? Davi nos ensina que a verdadeira confiança em Deus inclui confiar no cronograma de Deus, mesmo quando esse cronograma não coincide com a nossa ansiedade.
Mas agora, eu quero que você ouça a palavra que está no centro de tudo isso. A palavra que Deus quer gravar no seu coração hoje. A palavra que vai transformar a sua maneira de viver, de decidir, de enfrentar os desafios. Está escrito exatamente em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esta é uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia sobre confiança. Vamos destrinchar cada palavra, porque cada palavra aqui é uma chave para uma vida de vitória e paz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é confiar um pouco. Não é confiar quando convém. Não é confiar quando você entende. É confiar de todo o coração. É uma confiança total, completa, sem reservas. É entregar 100% do seu coração, 100% das suas preocupações, 100% dos seus medos, 100% dos seus sonhos nas mãos de Deus. É dizer: Senhor, eu não vou guardar nada para mim. Eu não vou ter um plano B escondido. Eu não vou confiar em você com 80% e nos meus próprios recursos com 20%. Eu confio em ti de todo o meu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui está o problema de muitos de nós, meu irmão, minha irmã. Nós queremos confiar em Deus, mas também queremos entender tudo. Nós queremos ter fé, mas também queremos ter controle. Nós queremos entregar para Deus, mas também queremos ter certeza de que entendemos o plano. Mas Deus está dizendo: pare de se apoiar no seu próprio entendimento. Pare de achar que você precisa entender para poder confiar. Pare de achar que a sua mente limitada pode compreender os caminhos do Deus infinito. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não é reconhecer Deus apenas nos momentos de crise. Não é reconhecer Deus apenas quando você precisa de algo. É reconhecer Deus em todos os caminhos. Na decisão profissional, reconhece Deus. Na decisão financeira, reconhece Deus. Na decisão de relacionamento, reconhece Deus. Na decisão de onde morar, reconhece Deus. Em cada escolha, em cada passo, em cada movimento, reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, e Ele endireitará as tuas veredas. Esta é a promessa. Quando você confia de todo o coração, quando você para de se apoiar no seu próprio entendimento, quando você reconhece Deus em todos os caminhos, então Deus assume a responsabilidade de endireitar as suas veredas. Deus assume a responsabilidade de fazer os caminhos ficarem claros. Deus assume a responsabilidade de abrir as portas certas e fechar as portas erradas. Deus assume a responsabilidade de guiar os seus passos. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão precisando aprender a confiar no Senhor. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Agora quero que você conheça a história de Pedro quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Pedro estava no barco com os outros discípulos quando viu Jesus caminhando sobre o mar. Pedro poderia ter ficado no barco, que era o lugar seguro, o lugar previsível, o lugar que fazia sentido para o entendimento humano. Mas Pedro tomou uma decisão que mudou a sua vida. Pedro decidiu confiar em Jesus mais do que confiar na lógica natural. Está escrito exatamente em Mateus 14:28-29. E Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro saiu do barco. Pedro pisou na água. Pedro fez algo que era humanamente impossível, porque decidiu confiar na palavra de Jesus mais do que confiar nas leis da física. E sabe o que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Pedro experimentou o milagre. Pedro viveu o impossível. Mas a história não para por aí. A Bíblia diz que Pedro começou a olhar para o vento e teve medo, e começou a afundar. Mas mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão e o salvou. Você entende o que isso significa? Significa que mesmo quando a nossa fé vacila, mesmo quando o nosso entendimento tenta tomar o controle, mesmo quando começamos a afundar,
Jesus está ali para nos segurar. A confiança em Deus não é sobre nunca ter medo. A confiança em Deus é sobre clamar a Jesus quando o medo vem. Você já teve momentos em que Deus te chamou para sair do barco? Momentos em que Deus te chamou para fazer algo que não fazia sentido para o seu entendimento? Momentos em que Deus te chamou para confiar nele em situações que pareciam impossíveis? Pedro nos ensina que os milagres acontecem quando saímos da nossa zona de conforto e pisamos na palavra de Deus, mesmo quando essa palavra contraria tudo o que a nossa mente consegue compreender. Quero que você conheça também a história de Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher estéril em uma cultura onde não ter filhos era considerado uma maldição. Ana sofria não apenas a dor da esterilidade, mas também a humilhação constante de Penina, a outra esposa de seu marido, que tinha filhos e zombava de Ana por causa da sua condição. Ana poderia ter se revoltado contra Deus. Ana poderia ter perdido a fé. Ana poderia ter concluído que Deus não se importava com ela. Mas Ana tomou uma decisão diferente. Ana decidiu levar a sua dor para Deus ao invés de se afastar de Deus por causa da dor. Ana decidiu confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias sugeriam que Deus havia se esquecido dela. Ana foi ao templo e derramou o seu coração diante de Deus com uma intensidade tão profunda que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Está escrito exatamente em 1 Samuel 1:10-11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana não apenas pediu um filho. Ana fez um voto. Ana disse: Deus, se tu me deres um filho, eu te devolverei esse filho. Ana entendeu que confiar em Deus significa não apenas pedir, mas também entregar, não apenas receber, mas também devolver para Deus aquilo que Deus nos dá. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Ana. Deus se lembrou de Ana. Ana concebeu e deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história de Israel, mas Ana cumpriu o seu voto. Ana levou Samuel ao templo e o entregou para servir a Deus. Ana entendeu que a verdadeira confiança em Deus inclui entregar de volta para Deus aquilo que Deus nos confia. Você consegue fazer isso? Você consegue confiar em Deus não apenas para receber, mas também para entregar? Você consegue confiar em Deus não apenas com os seus pedidos, mas também com as suas bênçãos? Ana nos ensina que confiar em Deus de todo o coração significa reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e pertence a Deus. Agora quero que você conheça a história de Noé. Deus disse a Noé para construir uma arca porque viria um dilúvio sobre a terra. Mas quando Deus deu essa ordem a Noé, não estava chovendo. Não havia nenhum sinal de chuva. Não havia nenhuma evidência natural de que um dilúvio estava chegando. Noé poderia ter questionado Deus. Noé poderia ter pedido provas. Noé poderia ter esperado até ver os primeiros sinais da chuva. Mas Noé tomou uma decisão que salvou a humanidade. Noé decidiu confiar na palavra de Deus mais do que confiar nas evidências naturais. Noé começou a construir a arca. Noé trabalhou durante anos construindo algo que, para o entendimento humano, não fazia sentido nenhum. As pessoas zombavam de Noé. As pessoas riam de Noé. As pessoas pensavam que Noé havia enlouquecido. Está escrito exatamente em Hebreus 11:7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi avisado de coisas que ainda não se viam. Noé creu em algo que ainda não havia acontecido. Noé agiu baseado na palavra de Deus, não baseado nas evidências naturais. E quando finalmente começou a chover, Noé estava preparado. Quando o dilúvio veio, Noé estava seguro dentro da arca. Quando o mundo foi destruído, Noé e sua família foram salvos. Noé descobriu que confiar em Deus significa agir na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias ainda não confirmam essa palavra. Você tem essa fé? Você consegue agir na palavra de Deus mesmo quando não vê evidências naturais? Você consegue confiar nas promessas de Deus mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram? Noé nos ensina que a verdadeira confiança em Deus é profética.
É agir hoje baseado no que Deus disse que vai acontecer amanhã. Quero que você conheça também a história de Moisés quando ele estava diante do Mar Vermelho. O povo de Israel havia saído do Egito, mas Faraó mudou de ideia e enviou todo o seu exército atrás deles. O povo de Israel se encontrou numa situação impossível. O Mar Vermelho na frente, o exército egípcio atrás, montanhas dos lados. Não havia saída natural. Não havia escape humano. O povo começou a murmurar contra Moisés. O povo começou a questionar se Deus realmente os havia libertado ou se os havia trazido para morrer no deserto. O povo começou a dizer que era melhor ter ficado no Egito como escravos do que morrer no deserto como livres. Mas Moisés tomou uma decisão que mudou o curso da história. Está escrito exatamente em Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés disse ao povo para não temer. Moisés disse ao povo para ficar quieto. Moisés disse ao povo para ver o livramento do Senhor. Moisés confiou em Deus mesmo quando a situação parecia impossível. E sabe o que aconteceu? Deus abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou sobre eles. O que parecia ser uma armadilha se tornou uma vitória. O que parecia ser o fim se tornou um novo começo. O que parecia ser impossível se tornou um milagre. Moisés descobriu que quando você confia em Deus, Deus abre caminhos onde não há caminhos. Quando você confia em Deus, Deus faz o impossível acontecer. Quando você confia em Deus, Deus transforma armadilhas em vitórias. Você está diante de algum mar vermelho agora? Você está enfrentando alguma situação que parece impossível? Você está cercado por circunstâncias que parecem não ter saída? Moisés nos ensina que a confiança em Deus não elimina as situações impossíveis. A confiança em Deus transforma as situações impossíveis em oportunidades para Deus mostrar o seu poder. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas por um fio dourado, a confiança no Senhor. Abraão confiou e saiu sem saber para onde ia. José confiou e transformou a prisão em palácio. Davi confiou e esperou no tempo de Deus. Pedro confiou e andou sobre as águas. Ana confiou e recebeu o impossível. Noé confiou e foi salvo do dilúvio. Moisés confiou e viu o Mar Vermelho se abrir. Todas essas pessoas entenderam algo que Deus quer que você entenda hoje: que confiar no Senhor de todo o coração não é uma opção. É a única maneira de viver uma vida de vitória, paz e propósito. Que não se apoiar no próprio entendimento não é ignorância, é sabedoria. Que reconhecer Deus em todos os caminhos não é fanatismo, é inteligência espiritual. Eu profetizo que 2026 é o seu ano de confiança absoluta em Deus. Eu declaro que 2026 é o ano em que você vai parar de se apoiar no seu próprio entendimento e vai entregar tudo nas mãos de Deus. Eu decreto que 2026 é o ano em que você vai reconhecer Deus em todos os seus caminhos e vai ver Deus endireitar as suas veredas de forma sobrenatural. Você não é coincidência. Você é propósito. Você está aqui porque Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E esse plano se revela quando você confia nele de todo o seu coração. Que as portas se abram para você quando você confiar. Que os caminhos se tornem claros quando você entregar o controle para Deus. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração quando você parar de tentar entender tudo e começar a confiar em tudo. Que 2026 seja marcado na sua vida como o ano em que você aprendeu a viver pela fé e não pela vista, a andar pela confiança e não pelo entendimento, a ser guiado por Deus e não pelos seus próprios planos. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado, onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que é digno de toda confiança.
Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que nunca falha, que nunca mente, que nunca abandona aqueles que confiam em ti. Nós te exaltamos porque tu és o Deus que vê o que nós não vemos, que sabe o que nós não sabemos, que pode o que nós não podemos. Senhor, nós declaramos que a confiança absoluta está nascendo no coração de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que toda ansiedade sobre o futuro está sendo substituída por fé inabalável. Nós declaramos que toda necessidade de controlar está sendo substituída por entrega total. Nós declaramos que todo medo do desconhecido está sendo substituído por expectativa do milagre. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão lutando para confiar, pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando: como eu posso confiar quando não consigo ver o caminho? Como eu posso entregar quando não sei o que vai acontecer? Como eu posso ter fé quando tudo parece incerto? Senhor, eu vejo aqueles que estão no medo, na ansiedade, na necessidade desesperadora de controlar cada detalhe da vida porque tem medo de que, se não controlarem, tudo vai dar errado. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre de confiança. Deus vai quebrar a necessidade de controlar. Deus vai libertar do medo do desconhecido. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de confiança sobrenatural. Que 2026 é o ano em que você vai experimentar a paz que vem de entregar tudo nas mãos de Deus. Que 2026 é o ano em que você vai descobrir que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os seus próprios planos. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável. Uma fé que não precisa entender para confiar. Uma fé que não precisa ver para crer. Uma fé que não precisa controlar para ter paz. Pai, coloca uma convicção absoluta de que tu és bom, de que tu és fiel, de que tu tens o melhor para cada vida. Tira o medo, Senhor. Tira o medo de entregar o controle. Tira o medo de que, se eles confiarem em ti, algo ruim vai acontecer. Tira o medo de que tu não vais cuidar dos detalhes. Tira a ansiedade. Tira a ansiedade sobre o futuro. Tira a ansiedade sobre as decisões. Tira a ansiedade sobre o que pode dar errado. Tira a necessidade de controlar. Tira a necessidade de entender tudo antes de obedecer. Tira a necessidade de ter garantias humanas antes de dar passos de fé. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma entrega total, uma confiança absoluta, uma paz sobrenatural. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de confiar em pessoas que falharam. Cura aquelas feridas que vieram de entregar o coração e ser decepcionado. Cura aquelas feridas que vieram de ter fé e parecer que a fé não funcionou. Cura aquelas feridas que fazem com que seja difícil confiar até mesmo em ti, Senhor. Coloca bálsamo sobre cada ferida que impede a confiança total. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina para confiar mesmo quando não entende, uma determinação sobrenatural para entregar mesmo quando tem medo, uma coragem que vem só do trono de Deus para andar pela fé e não pela vista. Coloca uma força para soltar o controle. Coloca uma garra para continuar confiando mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Coloca uma convicção de que tu és digno de toda a confiança. Senhor, que essa pessoa experimente o milagre de viver sem ansiedade porque confia em ti. Que essa pessoa experimente a paz de dormir tranquila porque sabe que tu estás no controle. Que essa pessoa experimente a liberdade de não precisar entender tudo porque confia que tu entendes tudo. Que essa pessoa experimente a alegria de ver os caminhos se endireitarem quando ela reconhece a ti em todos os caminhos. Senhor, que essa palavra sobre confiança fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma marca, que seja uma verdade que fica, que seja uma promessa que sustenta. Que toda vez que a ansiedade vier, essa pessoa se lembre: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Que toda vez que o medo bater, essa pessoa declare: eu não me apoio no meu próprio entendimento. Que toda vez que a incerteza vier, essa pessoa proclame: eu reconheço a Deus em todos os meus caminhos. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus,
em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é digno de toda confiança, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus fiel e verdadeiro. Eu profetizo que essa pessoa vai viver uma vida de confiança absoluta, que essa pessoa vai experimentar a paz que excede todo o entendimento, que essa pessoa vai ver os caminhos se endireitarem de forma sobrenatural, que essa pessoa vai testemunhar: eu confiei no Senhor e Ele endireitou as minhas veredas, que essa pessoa vai declarar: eu parei de me apoiar no meu próprio entendimento e Deus fez muito mais do que eu podia imaginar, que essa pessoa vai proclamar: eu reconheci a Deus em todos os meus caminhos e Ele me guiou perfeitamente. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi quebrado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação. A ansiedade foi quebrada. O medo foi destruído. A necessidade de controlar foi libertada. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que você pode confiar nele de todo o seu coração. Você já passou por momentos de incerteza antes, e Deus sempre apareceu, não é verdade? Deus sempre teve a solução. Deus sempre abriu o caminho no momento certo. Deus sempre foi fiel. E neste momento de dúvida atual, não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai endireitar as suas veredas. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele é digno de toda confiança. 2026 é o seu ano de confiança absoluta. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai parar de se apoiar no seu próprio entendimento e vai entregar tudo nas mãos de Deus. É o ano em que você vai reconhecer Deus em todos os seus caminhos e vai ver milagres acontecerem. É o ano em que você vai experimentar a paz sobrenatural que vem de confiar completamente no Senhor. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima de ansiedade. Deus ouviu cada clamor por direção. Deus conhece cada detalhe da sua necessidade de confiar. E Deus vai responder com caminhos endireitados, com portas abertas, com paz que excede todo o entendimento. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta confiança no dia a dia. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de confiança absoluta hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão lutando para confiar completamente em Deus. Deixa nos comentários essa mensagem. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de confiança total, de caminhos endireitados, de milagres e de paz sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus fiel e verdadeiro, aquele que é digno de toda confiança. Amém e amém. Que você durma profundamente. Que você sonhe com os caminhos que Deus está endireitando para você e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.